Bem, voltamos então a discutir a replicação viral nessa parte da aula, só que agora nós vamos discutir a infecção viral, só que em células animais. E o que acontece? É muito comum nós termos diferentes resultados de uma infecção viral em células animais. Comumente, nós vamos ter uma infecção que é muitas vezes chamada de virulenta, que é o equivalente a um ciclo lítico, que eu mostrei agora na gravação anterior, na parte 3 para vocês, que vai levar à lise celular. Entretanto, dependendo do vírus, nós poderemos ter uma situação que é chamada de infecção latente, onde o vírus, o DNA viral, ele vai entrar na célula, só que ele não vai ser replicado. Há situações onde, mesmo ele não integrado ao genoma, ele pode ficar numa situação citoplasmática, só que ele não é replicado e, com isso, a célula hospedeira não sofre dano. Isso é chamado de infecção latente. Outra situação, e é muito comum essa situação, é em vírus envelopados. É uma infecção que se chama infecção persistente, porque o que acontece? Diferentemente de um ciclo lítico de um vírus não envelopado, que a célula sofre lise e libera as partículas virais, vírus envelopados vão sair por brotamento. E com isso, o dano que ele causa à célula é um pouco menor, dependendo do número de partículas virais que estão saindo e que estão brotando a cada momento. Você tem muitas vezes um dano muito menor causado à célula e por isso pode levar mais tempo esse processo infeccioso, ok? E finalmente nós temos também uma situação onde o vírus integra o seu DNA no genoma da célula animal e pode promover mutações e pode levar a uma situação onde a célula ela perde, por exemplo, uma célula eucariótica, ela perde aquele fenômeno de inibição por contato, isso é o normal. Células eucarióticas, quando num tecido elas estão se multiplicando, quando elas se encostam, elas param de se duplicar. Aqui, nesse caso, pode acontecer da célula perder essa propriedade e, com isso, ela vai se multiplicando, e com isso ela se converte em uma célula tumoral, ok? Só um momento, eu vou só zerar o cronômetro para marcar a aula, ok? Muito bem, então é isso que esse esquema está tentando mostrar. A gente vai ter uma célula que vai ser infectada por um vírus e ele pode fazer um ciclo lítico e matar essa célula. Ele pode, eventualmente, se for um vírus envelopado, ir saindo, fazendo o seu ciclo, mas brotando e saindo lentamente da célula, então sem causar grandes danos. Pode ser uma situação onde o vírus fique presente, mas não se replique, e eventualmente ele pode inserir o seu DNA no genoma celular e, por uma mutação, muitas vezes, transformar uma célula em célula tumoral. Então, o que acontece? Eu vou mostrar inicialmente para vocês uma infecção virulenta, porque é a que é muito comum. De novo, só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos uma série de vírus humanos, tá? Então, eu tenho aqui vírus de DNA, ok? Então, eu tenho vírus não envelopados, vírus envelopados, de novo, vírus que causam doença no ser humano, vírus de RNA, tá? E vejam, nessa tabela a gente consegue perceber como muitos vírus que causam doença no ser humano são vírus de RNA. Porque a gente tem, no caso de vírus de DNA, o vírus de herpes, tá? Que é um DNA de fita dupla, o vírus da varíola, que é um DNA de fita dupla, mas vejam, o da polio, fita simples, um RNA positivo, vírus da raiva, fita simples, negativo, gripe, sarampo, ebola, ok? No caso do SARS, o coronavírus, ele é um RNA de fita simples, tá? E assim sucessivamente. No caso do HIV, aí é um retrovírus que a gente não discutiu, é um vírus que ele tem genoma de RNA, mas ele é capaz de transformar o seu RNA, usar seu RNA como molde para uma síntese de uma fita de DNA que vai se integrar no genoma das nossas células. Mas isso a gente vai discutir um pouco mais para frente. Então, o que vai acontecer? A replicação de vírus de animal, se for um ciclo lítico, tá? um ciclo virulento, ele vai fazer tudo muito parecido com o que foi descrito para bacteriófagos. O que vai ser diferente? Vai ser diferente principalmente a etapa de entrada, porque muitos vírus são envelopados e a entrada vai ser um pouco diferente. O fato dos compartimentos, enquanto que numa bactéria tudo acontece no citoplasma, numa célula eucariótica,
provavelmente você vai ter, por exemplo, vírus de DNA, geralmente o DNA viral vai até o núcleo da célula para ser replicado, enquanto que vírus de RNA, muitas vezes ele faz a replicação do RNA no citoplasma, então isso vai variar de acordo com o tipo de vírus e o tipo de genoma viral. O fato de eucariotos não terem uma parede celular, isso faz toda a diferença na forma como esse vírus vai entrar e sair, ok? Então vejam, na primeira etapa, que é o reconhecimento e a adesão a uma célula hospedeira, de novo vai ser o reconhecimento entre provavelmente as espículas de envelope ou as espículas que a gente viu em vários capsídeos icosaédricos de proteínas ou glicoproteínas que vão reconhecer receptores na célula animal e com isso eles vão se aderir. O que vai acontecer em termos da penetração é muito diferente, porque vejam, isso aqui a gente viu, isso é clássico de bactérias. Então eu tenho, por exemplo, uma partícula viral sem envelope, tá? Que é o comum para bacteriófagos. O capsídeo vai reconhecer um receptor na superfície da bactéria, mas ele não vai penetrar e vai haver só a injeção do ácido nucleico. Isso é extremamente comum para bacteriófagos, tá? O que acontece em células animais, se for um vírus não envelopado, pode acontecer esse tipo de situação. Mas, por exemplo, se tiver um vírus envelopado, pelo fato do envelope ser lipoproteico, onde a porção lipídica é da própria membrana, seja da célula, do retículo, etc., é muito comum o viral reconhece as proteínas, as glicoproteínas de envelope, reconhecem a superfície da célula, se ligam e se fundem à membrana citoplasmática. E com isso, o capsídeo agora é que é introduzido no citoplasma da célula e, dependendo do vírus, ele pode chegar até o núcleo para sofrer o que a gente chama agora de liberação ou desnudamento do ácido nucleico, ou não, ou ele fica no citoplasma. Há ainda a possibilidade de entrada de um vírus envelopado por endocitose. Então, ele reconhece receptores na superfície, ele vai ser fagocitado, vai haver a formação de um endossomo. Geralmente, você tem a queda de pH, um fagolisossomo, você tem a acidificação desse citoplasma, e isso geralmente promove a solubilização do envelope e a consequente saída do capsídeo. Então, vejam, isso já é uma diferença de vírus animais. Então, aqui eu estou só mostrando isso para vocês. Então, existem algumas situações onde vão haver os receptores na superfície da membrana, num caso de um vírus não envelopado, e ele pode simplesmente injetar o genoma viral. Isso é a penetração direta. Ou, como eu falei, a fusão do envelope viral com a membrana citoplasmática da célula e liberação do capsídeo, que depois vai ser desnudado, ou ainda a formação de um endossomo que vai posteriormente liberar o capsídeo. Então, isso é bastante diferente. A síntese, como eu mostrei para vocês, vai depender do material genético do vírus, se é DNA ou RNA. Vou ter em algumas situações, se for RNA, a RNA polimerase RNA dependente. Se for um retrovírus, ele vai usar uma transcriptase reversa, que é uma DNA polimerase RNA dependente. Se a transcriptase, então, é uma DNA polimerase, ela vai sintetizar DNA, mas ela é RNA dependente, então ela vai usar o RNA como molde, a gente vai ver mais para frente. Então, o que acontece? Dependendo do genoma, você tem o uso da RNA polimerase RNA dependente ou não, ou a gente usa o sistema convencional se for de DNA. A montagem e liberação, como eu mencionei, a maioria dos vírus de DNA vai se organizar no núcleo da célula para daí ser liberado, enquanto que a maioria dos vírus de RNA vai se desenvolver no citoplasma. Quantidade de partículas é muito variável e, dependendo do tipo de vírus envelopado ou não, eu posso ter a liberação sem a lise celular, como nesse caso eu estou mostrando. Então, eu tenho a montagem do capsídeo viral que migra, seja para a membrana nuclear, para a membrana do retículo, do complexo de Golgi, ou mesmo a membrana citoplasmática, onde as proteínas virais que vão compor as espículas, os glicolipídios do envelope já estão lá, então a partícula viral migra para essa região e simplesmente sai carregando uma porção da membrana da célula hospedeira. Isso é a liberação por brotamento,
Isso é típico no caso do HIV. Então, aqui é um esquema, você tem as cópias do genoma, a síntese das proteínas virais de capsídeo, você tem a montagem, enquanto isso as proteínas do envelope já foram sintetizadas e migram para a região por onde vai sair a partícula viral e ela sofre um brotamento e sai. Eu vou mostrar para vocês um ciclo, então, quando a gente tem um vírus de DNA dupla fita, um vírus tradicional, um vírus, por exemplo, de herpes labial, o herpes venéreo. O que acontece? O vírus da herpes, o herpes simples, ele é um vírus envelopado, o genoma dele é um DNA de dupla fita, ele é um vírus de simetria icosaédrica. O que acontece? Os receptores, as proteínas, as glicoproteínas do envelope, reconhecem receptores na superfície da membrana citoplasmática de células da mucosa labial, por exemplo, da mucosa oral. Vai haver a fusão do envelope, aí o capsídeo é liberado, este capsídeo chega até o núcleo da célula, onde vai ocorrer o desnudamento e a liberação do DNA viral. Então está aqui o DNA viral no núcleo da célula hospedeira. Esse DNA viral vai começar a ser transcrito e os RNAs, então, vão migrar para o citoplasma e vão ser traduzidos pelos ribossomos das células hospedeiras. Lembrem-se, eu tenho genes precoces, genes aqui, eles têm precoces imediatos, precoces e tardios, mas poderia ser precoce, intermediário e tardio. Então, vai havendo a transcrição do genoma, os RNAs vão migrando para o citoplasma, onde eles são traduzidos pelos ribossomos das células hospedeiras. As proteínas, muitas delas vão voltar para o núcleo, enquanto que alguns RNAs mensageiros vão ser já traduzidos aqui no retículo endoplasmático rugoso e as proteínas vão ficar no retículo endoplasmático rugoso, ou seja, vão ser as proteínas do envelope viral. Enquanto isso está acontecendo, eu já estou tendo a replicação do DNA. Então, o DNA viral está sendo replicado, muitas vezes é um longo segmento de DNA que posteriormente vai ser clivado no tamanho adequado. As proteínas do capsídeo retornam para o núcleo, eu tenho a montagem da partícula viral, então vejam, isso agora sai do núcleo, aqui está a membrana do retículo endoplasmático com as proteínas já do envelope. Essas proteínas podem migrar, por exemplo, agora, essa partícula pode migrar até o complexo de Golgi, onde as proteínas podem sofrer modificações, por exemplo, a glicosilação, e finalmente eles vão sair por brotamento, ou por exocitose nesse caso. Então, o que a gente percebe aqui? A gente tem um ciclo complexo, onde você tem a maior etapa de montagem acontecendo no núcleo. O que acontece no caso de um vírus de RNA? E eu vou dar como exemplo o vírus da gripe, o vírus influenza. O vírus influenza está aqui, o esquema dele, o que acontece? Ele também é um vírus envelopado, onde ele tem algumas proteínas extremamente importantes no seu envelope, que são as proteínas chamadas de hemaglutinina e neuraminidase. Existem algumas outras proteínas, mas essas duas proteínas são extremamente importantes, porque, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar na gripe H1N1. O que significa isso? H1 é a sigla de que sequência, de que tipo de hemaglutinina é essa. E o H1N1, o N vem de neuraminidase. Qual é a importância dessas proteínas? A hemaglutinina é uma proteína que reconhece a superfície das nossas células. É dessa maneira que o vírus da gripe consegue se absorver as nossas células. A neuraminidase é uma proteína que vai ser muito importante porque ela vai degradar o ácido siálico, que é exatamente o receptor da hemaglutinina. Então, para entrar, ele usa a hemaglutinina, o vírus entra, e na hora de sair, ele precisa, de alguma maneira, comprometer o ácido siálico, danificar o ácido siálico que é presente na superfície das nossas células, para que esse vírus consiga sair dessa célula. Então, o H1N1, H5N1, H2N3, o que significa isso? Significa que são variantes dessa proteína, tá?
Eu já vou adiantar para vocês, como o vírus da gripe é um vírus de RNA, o genoma dele é RNA, o RNA, contrariamente ao DNA, quando ele é replicado, ele não tem as enzimas não têm aquela atividade de verificação se o nucleotídeo, na hora que está havendo a síntese da fita complementar, se o nucleotídeo que foi incorporado é o nucleotídeo certo, como a DNA polimerase faz isso na duplicação de DNA. Então, a chance de ocorrerem mutações numa replicação de DNA é muito grande. E o que acontece? O vírus, então, tem um genoma de RNA, na verdade são 8 moléculas de RNA, onde cada 6 codificam uma proteína só, e 2 moléculas de RNA codificam 2, é um genoma bem complexo, mas o que acontece? Se o gene de hemaglutinina sofrer uma mutação, eu tenho uma sequência agora diferente de aminoácidos, e com isso explica por que a gente tem tantos tipos diferentes de gripe, e por que a gente não fica imune para sempre contra a gripe. Essa é uma das razões, porque eu tenho uma grande variação de hemaglutininas. Então, uma hora a gente está tendo H1N1, outra hora a gente está tendo H5N1, e é exatamente por isso que a gente não consegue ter anticorpos contra todos os tipos diferentes de hemaglutinina ou neuraminidase. Então, aqui está mostrando a estrutura desse vírus, tá? Aqui está o capsídeo dele, aqui está o genoma dele. Muitas vezes vocês vão ver o genoma escrito como núcleo-proteína, por quê? Porque são ácidos nucleicos associados à proteína, porque isso é uma maneira de proteger esse ácido nucleico. Então, olhem só, aqui tem um grande esquema do influenza vírus, tá? Como eu falei para vocês, o genoma dele é composto por 8 moléculas de RNA, onde 6 moléculas codificam uma única proteína e 2 moléculas codificam 2 proteínas diferentes. Aqui eu tenho as siglas, então aqui eu teria o capsídeo dele, aqui eu tenho a hemaglutinina, tá, que é importante no reconhecimento e adesão, em amarelo a neuraminidase, que é importante para a saída, aqui eu tenho algumas proteínas que vão se associar ao ácido nucleico, aqui eu tenho algumas proteínas que são importantes para a replicação de DNA, e vejam, eu tenho aqui a RNA polimerase, que é necessária para a replicação dele. Então, vejam o que vai acontecer. É muito, muito complexo. E vocês vão começar a entender por que a gente tem gripe aviária, gripe suína. Olhem só. Então, aqui está tentando mostrar o vírus da gripe, com os seus 8 RNAs, os seus 8 segmentos de RNA, tá? Constituem o genoma viral. Então, o que vai acontecer? Esse vírus, ele vai interagir, vai reconhecer a superfície de nossa célula, ele vai entrar por endocitose. O que vai acontecer? Ele vai, então, nas proximidades do núcleo, esse RNA vai ser liberado, e o que acontece? Dentro da partícula viral, primeiro, parte deles já é um RNA, na verdade, parte da partícula, desculpem, o RNA vai entrar na célula, desculpem, o RNA vai para o núcleo, ele é um RNA negativo, tá? É uma fita negativa, então não é o RNA mensageiro, então por isso, dentro do capsídeo, já vem pronta a RNA polimerase e RNA dependente, que então vem a síntese da fita complementar, que vai ser a fita mais, tá? Essa fita migra para o citoplasma, começa a ser traduzida, tá? E aí, de novo, você tem as proteínas do envelope sendo lançadas já para o sítio onde haverá o brotamento, e aqui no núcleo continua, então, havendo agora, uma vez que eu sintetizei a molécula de RNA mensageiro, eu posso, então, aqui sintetizar agora, a partir dos ribossomos, mais moléculas de RNA polimerase e RNA dependente, que voltam para cá e continuam replicando o RNA viral. Quando termina o processo, o que acontece? Somente as partículas virais onde entrarem os 8 segmentos corretos, tem que ser uma de cada, não pode ser 3 de cada, 3 de um tipo, não pode, 3 de hemaglutinina, não é possível, só são viáveis as partículas virais que contêm os 8 segmentos adequados. Eles, então, migram, vai haver a montagem do capsídeo, e aí eles vão, de novo, migrar para a extremidade da célula, onde então irá sair a partícula viral.
Qual é a complexidade gigante dessa replicação? É que é muito comum um mesmo organismo, um mesmo indivíduo ser infectado, por exemplo, por 2 tipos diferentes do vírus da gripe. Então, por exemplo, eu posso ter um vírus da gripe que ele foi de origem suína, ou um vírus da gripe que ele inicialmente infectava aves, eles podem infectar a gente. E cada um tem 8 segmentos de RNA. O que acontece? Eu posso, na hora da montagem da partícula viral, porque está todo mundo se replicando lá, eu pegar um RNA de hemaglutinina do suíno e eu posso pegar uma neuraminidase aviária e pronto, lá estou eu com uma nova partícula viral completamente diferente. Então, isso é um grande problema que a gente tem, tá? É um processo altamente complexo, porque vocês imaginam que é você garantir que na montagem eu vou ter os 8 segmentos adequados. Mas eu posso ter segmentos vindos de uma partícula viral A, outro de uma partícula viral B, e por isso a gente também tem tanta variedade de genomas virais, tá certo? No caso da influenza. Aqui, então, está mostrando o esquema de novo, ele entra, é formado um endossomo, esse endossomo libera o RNA, que é um RNA de fita negativa, tá? Vai para o núcleo, quando chega no núcleo, a RNA polimerase, RNA dependente, faz a fita positiva de mensageiros, que então vai para o citoplasma, vai ser traduzida, vai gerar as proteínas de capsídeo que vão voltar para o núcleo, e as proteínas de envelope vão para o retículo endoplasmático. Enquanto isso, o RNA positivo serve como molde para a síntese de novas cópias do genoma. Finalmente vai haver a montagem disso, então as várias moléculas vêm para a área onde já tinha então agora as proteínas de envelope e ele vai sair por brotamento, tá certo? Então esse é o esquema de uma saída do vírus da gripe. Então eu tenho aqui o capsídeo, o envoltório, os genomas de RNA, e quando ele sai por brotamento ele vai carregando a hemaglutinina e neuraminidase, tá certo? Com isso, então, a gente encerra a parte de vírus animais, porque aqui ele simplesmente está dando exemplo se for um RNA mais, se for um RNA menos, mas eu acho que já ficou claro, quando é um RNA mais um vírus de RNA, ele simplesmente já é usado como mensageiro, já é imediatamente traduzido. Uma das primeiras proteínas é a RNA polimerase, a RNA dependente, e com isso você tem então a possibilidade de sempre fazer a fita complementar. Se for um RNA menos, dentro do capsídeo já vem a enzima pronta, e o ciclo amarelo, que é o mais externo, é se for um RNA de dupla fita, tá? E aí a fita dupla, uma das fitas vai funcionar como mensageiro, ok? Então, com isso eu encerro, porque aí daí para frente eu vou discutir um pouco com vocês sobre o HIV e o coronavírus, ok? Muito obrigada.